esse momento de prevenção da mulher, ele é muito importante, é muito bom falar disso a cada momento que a gente pode. Eu acho que você faz um trabalho muito legal naquele baile rosa, não foi isso? Já tem o quê? Uns 2 anos, eu achei muito legal aquele momento, aquela roda de conversa. E é sempre importante falar de prevenção do câncer de mama. A gente tem visto que o câncer de mama está cada vez mais frequente em todas as faixas etárias, de menina de 20 e poucos anos, senhoras, mulheres já de idade. Então, o que eu acho que é importante a mulher saber? Que ela tem que se tocar, que ela tem que se olhar, que ela tem que se cuidar, que ela deve ir ao ginecologista, fazer os seus exames de rotina. O ginecologista vai fazer o exame de Papa Nicolau, ele vai examinar a mama, e se for preciso ele vai pedir algum exame complementar. E dependendo da necessidade, aí quando aparece algum problema, ele vai encaminhar para o mastologista, que é a pessoa mais apropriada, que é o especialista para tratar as patologias de mama. Vamos falar um pouco sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente começa um rastreio na população em geral, que não tenha um risco aumentado ou que não tenha nada palpável antes. A gente começa a partir dos 40 anos de idade, com mamografia todo ano. A gente sabe que existe a divergência entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Ministério da Saúde, mas pela Sociedade Brasileira de Mastologia é mamografia todo ano a partir dos 40 anos de idade. Porque é na mamografia que a gente detecta a alteração inicial do câncer de mama, muito antes de ser palpável. E isso aumenta muito a chance de cura, mais de 95% de chance de cura da paciente. Então, mesmo que a paciente tenha um autoexame normal, mesmo que a palpação pelo mastologista seja normal, é sim para fazer a mamografia por conta da detecção precoce. E a gente orienta a paciente que tem um autoconhecimento, tanto homem quanto mulher, porque doença de mama e câncer também ocorrem em homem. A gente sempre orienta o autoexame, que é o autoconhecimento, porque a partir do momento que a mulher perceber alguma alteração antes dessa faixa dos 40 anos, ou que o homem perceba alguma alteração a qualquer momento, que procure o mastologista, que é o médico especialista das mamas. Nós somos parceiros do ginecologista, que é o generalista da mulher, mas o especialista da mama é o mastologista. Além da mamografia todo ano, se tiver normal, um intervalo anual, a gente orienta nesse intervalo de um ano também o autoconhecimento, através do autoexame, porque existe o câncer de intervalo. Mesmo a paciente fazendo o exame todo ano, surgiu uma lesão palpável, saiu uma secreção da mama sem apertar, uma secreção que sai sozinha, pode aparecer alguma alteração mesmo no intervalo entre as mamografias normais. Então, a gente orienta, além da mamografia anual a partir dos 40 anos, o autoconhecimento através do autoexame. Então, eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Maurílio Schiavo e também da doutora Lívia pelos esclarecimentos aqui do nosso tema, que ainda estamos falando sobre câncer de mama, e também vamos falar também de como prevenir, mas também como que a gente pode fazer o pós-tratamento. Hoje nós vamos estar falando, conversando, falando desse tema e conversando com o Dr. Frederico Lucas. Ele é cirurgião plástico do INCA e também aqui do Hospital São José. A doutora Juliana Rezende, fisioterapeuta do INCA, e também a Orotilde Caldeira, ela é técnica em radiologia e que faz as mamografias lá na Semiótica. Então, esses são os nossos convidados de hoje aqui no Saúde e Vida. E vamos começar aqui com o Dr. Frederico falando sobre cirurgia reparadora. Porque a mulher, ela passa por todo, depois vai chegar lá na ponta, que é a mamografia, que é onde detecta, o exame que detecta precocemente o tumor. Depois passa por todo, todo o processo que a Orotilde vai estar explicando para a gente. E até a cirurgia, que é o esvaziamento da mama, e a quimioterapia, a radioterapia, enfim, hormonioterapia também. E depois vem a questão, agora eu preciso reparar esta mama, porque ela foi esvaziada, e etc. e tal. E ela, às vezes, são duas mamas, doutor? E muitas das vezes, ou é a esquerda ou a direita, e a outra fica sem simetria, e aí entra o cirurgião plástico com a sua técnica
para deixar a autoestima dessa mulher lá em cima, né, doutor? O tratamento de reconstrução faz parte do tratamento global do câncer de mama. Então, é um item que deve ser levado em consideração. Todas as pacientes, em algum momento, quando tem um diagnóstico de câncer ou após o tratamento inicial, devem ser avaliadas visando a reconstrução de mama, seja no momento da retirada da mama, seria reconstrução imediata, ou após a retirada da mama, após o término do tratamento quimio-radioterápico, sendo a reconstrução tardia. E, posteriormente, caso haja necessidade, a cirurgia de equilíbrio, que é simetrização mamária, que é onde se faz procedimento na outra mama, visando um maior equilíbrio entre elas. Então, nem sempre é depois, pode ser durante a análise do mastologista? Sim, é uma análise conjunta que é feita entre o mastologista e o cirurgião plástico no momento do diagnóstico do câncer, em situações onde o tumor permita, onde as condições clínicas da paciente permitam, que ela não tenha grandes condições clínicas que dificultem o tratamento cirúrgico. Isso pode ser feito no mesmo momento do ato operatório de retirada da mama. Às vezes são necessárias cirurgias adicionais, mas o início do processo geralmente pode ser feito no momento da retirada da mama. No caso, algumas mulheres, até falei dessa forma depois, porque quem trata, por exemplo, um plano de saúde, que ela trata, vamos dizer, aleatoriamente, né? Não tem um sistema como o INCA e o São José, que tem uma questão ali de ordem, né, de processo de tratamento. Mas, como o caso de muitas mulheres que tratam, por exemplo, um plano de saúde, não pelo SUS, elas têm uma ordem, né, que é o diagnóstico, a biópsia, mastologista, cirurgia, depois que vem a cirurgia plástica. Mas, por exemplo, eu sou paciente também. No meu caso, eu usei na segunda cirurgia, que eu tive 2 cirurgias. A primeira foi a gente vai falar sobre isso com propriedade com o mastologista, que é uma parte só da mama onde está o tumor, que é quadrantectomia, é uma palavra difícil. Ou então a retirada, que foi o meu caso, eu fiz essas 2 cirurgias. Aí, na segunda cirurgia, o cirurgião foi acionado. Na primeira, não. Mas na segunda foi acionado quando eu esvaziei a mama. E foi sugerido um expansor. Isso é necessário em todos os casos ou não? Cada caso tem uma necessidade de avaliação particular. As técnicas mais comuns de reconstrução de mama imediata, que são aquelas feitas no momento da retirada da mama, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e são exatamente a técnica que você fez. É a colocação de expansor, que é um dispositivo de silicone temporário, que ele ocupa o espaço, ele consegue criar um espaço para a colocação posterior do implante definitivo. Essa técnica, que geralmente envolve 2 etapas, é a mais comum que é realizada. Embora haja outras possibilidades, como a utilização de outros tecidos do corpo ou mesmo a colocação direta do implante mamário, mas em situações muito específicas. É quando é o caso de não fazer a radioterapia, né? Exatamente. A radioterapia é um fator necessário para o tratamento, mas em termos de resultado final da reconstrução mamária, pode levar a complicação, em mais ou menos 30% a 50% dos casos, com prejuízo ao resultado final. Não é que não deva ser feita a radioterapia, ela tem que ser feita, o que a gente tem que saber é trabalhar e quando indicar a melhor técnica ou o melhor momento da reconstrução de mama. No caso, a mulher que ela tem assim, um pouco de medo de passar por mais uma cirurgia, ela, vamos dizer, empurra um pouquinho para frente essa cirurgia. E tem algumas que perdem muito tecido, né? Perdem musculatura, gordura, aí é tirado de outra parte do corpo, como é que é feito? Sim, isso, nas reconstruções tardias, que são aquelas realizadas após a mastectomia, na maioria das situações precisam se trazer tecido de outras regiões do corpo, porque o tecido foi retirado, às vezes ele sofreu efeito da radioterapia, então o pouco que sobrou às vezes não é suficiente para ser utilizado totalmente na reconstrução de mama. Então as áreas mais comuns que são retiradas é um tecido das costas e um tecido da região abdominal. Às vezes associado à colocação de implante mamário, às vezes só o tecido já é suficiente para a reconstrução de mama. Mas essas são as técnicas mais comuns em reconstruções tardias, aquelas realizadas após a mastectomia. E, doutor, e naqueles casos das mulheres que elas, vamos dizer assim, elas não querem fazer naquele momento, querem fazer depois, mas a outra mama, ela está, vamos dizer assim, vai ficar muito diferente da que está muito bombada, com uma prótese e tal, e a outra está caída. Aí é feita a simetria nesse caso? Sim, às vezes, nesses casos, a gente sempre indica a simetrização, que geralmente são
técnicas semelhantes à redução mamária, que são realizadas em cirurgias estéticas, mas, logicamente, o que a gente pensa no procedimento que vai ficar mais parecido com a mama reconstruída. Embora haja situações especiais que a paciente não quer reconstruir a mama, ela só quer diminuir outra mama para diminuir essa diferença. Que a vontade do paciente é o primeiro fator que deve ser respeitado. Então, a primeira pergunta que a gente faz é se a paciente quer reconstruir a mama. A primeira coisa. E depois, o que você pode fazer para atingir o desejo que a paciente gostaria. Então quer dizer que, em vez de colocar prótese nas duas, ela só quer diminuir. Mas o SUS permite que faça simetria ou você tem que fazer por fora? Não, o SUS permite. O tratamento de reconstrução de mama é totalmente previsto do SUS. Nem tanto, desde, inclusive, antes dessa lei de 2013, isso já era previsto. Tanto a primeira cirurgia de reconstrução, seja imediata ou seja tardia, quanto o procedimento de simetrização mamária. Ambos são cobertos, inclusive, com a utilização de implantes mamários, caso seja necessário. Para poder equilibrar, né? Sim, isso pode ser feito. Você sabe que pouca gente sabe disso? Sim, com certeza. Pouca gente sabe disso. Então, você mulher que está passando por essa situação, que ainda não decidiu ainda, porque sabe que tem muita mulher que tem anos que fez a cirurgia do esvaziamento e até hoje não, por medo, por pura insegurança. E nós temos aqui o Dr. Frederico, que atua no Hospital São José, pelo SUS. Então, como é que as pessoas podem procurar? É através do INCA, a Oncologia do São José. Exatamente. A demanda atendida é tudo pela regulação, então os pacientes são encaminhados para oncologia, e quando há indicação, eles são indicados para cirurgia plástica para avaliação. Então, primeiro a porta de entrada é oncologia, e depois eles são encaminhados para o serviço de cirurgia plástica. Aí, no caso, o mastologista também pode indicar? Tanto o mastologista quanto o oncologista. Os dois profissionais são capazes, são habilitados e podem fazer o encaminhamento. E o que o senhor pode dizer para as mulheres que têm essa insegurança de achar que algumas realmente têm algum problema de rejeição da prótese? Existe isso mesmo ou é um mito? A reação somente ao material, hoje em dia, é muito pequena. Como qualquer material no corpo, pode haver desenvolvimento de alergia, mas é pequeno. As questões mais importantes são aquelas relacionadas à própria paciente, seja com relação ao peso, seja com relação à presença de doenças que possam complicar o tratamento cirúrgico, seja hipertensão arterial, diabetes, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares. Tudo isso pode atrapalhar a cirurgia e aumentar a possibilidade de complicações pós-operatórias. Para isso, a avaliação clínica, tanto realizada pelo cirurgião quanto pela equipe clínica, são importantes e necessárias para o planejamento cirúrgico que possa ser decidido se vai ser feita a reconstrução ou se não vai ser feita a reconstrução. Mas a motivação, com certeza, é muito importante. A paciente tem que estar mobilizada e engajada para que a gente possa realizar o procedimento e ter sucesso e ela ser atendida no que ela deseja. Ela tem que... Esse é o momento, né? Tipo assim, achar que é o momento dela, né? Sim, ela deve querer e participar ativamente. Doutor, e sobre aquela cirurgia? Esqueci o nome. É tipo uma tatuagem, né? Pigmentação. Pigmentação. Micropigmentação, né, talvez. Ela é indicada? É uma excelente alternativa após os procedimentos de reconstrução da mama, propriamente disso, ou para algum acabamento, algum retoque. A pigmentação, que é uma técnica que pode ser realizada médica ou de forma paramédica, ela vai reconstruir o complexo areolo-papilar, que é o bico e a areola. Isso é feito através de pigmentação, que tem excelente resultado, excelentes profissionais o fazem, e é o toque final da reconstrução de mama. Muitos pacientes só percebem que a mama foi reconstruída no momento que faz essa reconstrução do complexo areolo-papilar. É uma alternativa, assim como existem técnicas cirúrgicas para isso, que podem ser realizadas quando bem indicadas e bem feitas, produzem excelentes resultados. É o acabamento final, né, daquele trabalho. Exatamente, a cereja do bolo. Cereja do bolo, Doutor, a gente vai dar uma pausa agora no programa. A gente retorna daqui a pouquinho com mais bate-papo. Também vamos falar com a Orotilde e com a doutora Juliana, também sobre o câncer de mama, já aqui no Saúde e Vida.